paz do Senhor a todos, estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, no canal É Tempo da Verdade, canal do Coração do Senhor. Já deixamos aqui o convite para você seguir o canal, compartilhe com a sua família, pois é muito importante que todos ouçam a Palavra de Deus, e é a Palavra de Deus revelada. Estou aqui, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, de coração aberto para trazer a Palavra do Senhor para vocês, para que a gente venha ter um crescimento em Cristo juntos. Tá tudo na paz, pastor? Na bênção. Graças a Deus, irmão Adilson. Estamos aqui felizes, de mais uma vez estar aqui para compartilhar dessa maravilhosa palavra e tendo a certeza que o Espírito Santo vai direcionar a palavra ao coração de todos aqueles que ouvirem, que assistirem essa mensagem, em nome de Jesus, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Então, já como costumeiro a gente falar aqui, já pegue sua agenda, pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, acompanhe no seu tempo. É muito importante que você acompanhe na sua Bíblia para a gente ir refletindo junto. Talvez a sua tradução às vezes é diferente da nossa, até a minha também é um pouquinho diferente da do pastor, mas o sentido e o entendimento quem nos dá é o Espírito Santo e é o mesmo. Amém? Vamos à palavra, pastor? Vamos lá, a gente vai ler aqui 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então a palavra diz assim, o apóstolo Paulo, escritor dessa carta, né? E ele fala assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Essa é a palavra que queremos aqui compartilhar nessa noite. E é uma palavra muito importante, né, irmão Adilson? Porque Paulo aqui, o apóstolo, que foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo que mais, né, escreveu mais livros, né, aqui do Novo Testamento, foi ele o autor, o fundador de várias igrejas, né, no seu ministério, da sua época, e ele foi o maior doutrinador da igreja, né. E interessante que Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, ele vai pontuar algo, né, que ele tinha um receio, que ele fala que eu temo, né. Ele vai usar o assunto lá da origem, né, da queda do homem, né? Então, muitos... no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Velho Testamento, mas Paulo aqui no Novo Testamento, ele está mostrando para a gente que mesmo nós estando aqui em uma dispensação que é da graça, da misericórdia de Deus, né, da justificação pela fé em Deus, né, ainda há algo a ser cuidado, algo a ser observado, algo a ser avaliado, né? Porque a serpente, né, que aqui a palavra foi usada aqui, na verdade não era a fala dela, né? Mas era o próprio Satanás, né, incorporado nela, né? Que enganou, como lemos aqui, né? Que enganou a Eva, né? E esse era o temor que Paulo tinha, porque o engano sempre vem por meio de Satanás, porque Satanás ele é o pai da mentira, né? Então ele trabalha por meio de mentira e por meio de manipulação, de manobra, de engano, né? Então assim, ele enganou Eva com a sua astúcia, então ele teve uma astúcia, ele estudou, analisou o que Deus falou para Eva, então ele não chegou despreparado diante de Eva, então ele chegou preparado e com a astúcia dele, a serpente, que é o Satanás, né, incorporado aqui no animal serpente, na época, não que o animal enganou, quem enganou é Satanás, o engano sempre vem dele, né? Então assim, com astúcia, o que é uma astúcia? É muito astuto. Então Satanás ele é muito astuto para trabalhar em cima de engano. Uma malandragem, né? Exatamente, então é uma coisa que nós temos que ponderar muito bem a palavra de Deus, no que ela realmente está escrito, o que ela realmente está dizendo. Por quê? Porque as pessoas que não têm conhecimento da verdade são suscetíveis ao engano, são suscetíveis à mentira. Satanás ele cria muitas astúcias, muitas estratégias para enganar, para manipular. E nós temos visto diante dos nossos olhos, né, na sociedade, a nossa geração, né, sendo tão suscetível ao engano, à manipulação, né, que Satanás com tanta astúcia
engana, entendeu? Então, assim, qual é a arma que nós temos, que você pode ter para se defender do engano? A verdade. Cristo é a verdade. Então, Paulo pontuou o seguinte, não se deixe ser corrompido, né, os teus sentidos, o teu entendimento, e não se aparte da simplicidade que há em Cristo. Permaneça em Cristo está a verdade. Cristo é a própria verdade. Amém? Nós não precisamos de nada além de Cristo, nada fora de Cristo. Cristo é completamente suficiente, e a obra que ele realizou é completamente completa para suprir todas as minhas necessidades, todas as minhas necessidades essenciais, vitais da minha vida e também da tua. Então, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra, aproxime-se de Cristo, ouça Cristo, conheça Cristo, em nome de Jesus Cristo, e você vai estar sendo guardado, você vai estar sendo imunizado dos enganos, dos encantos, das astúcias de Satanás contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmão, disso. E é engraçado porque, assim, Satanás, ele se aproveita de uma situação onde o que acontece? Por que foi nos dada a palavra de Deus, primeiramente? A palavra de Deus, como a gente já falou em outros vídeos, ela foi nos dada para trazer a revelação, porque João 8,32 nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? A palavra que saiu da sua boca. A palavra que sai da boca de Deus é a verdade. E ela nos liberta de toda enganação do mundo, de toda astúcia de Satanás. E Satanás se aproveitou de um momento de Eva onde Deus tinha dado uma palavra. E ela não guardou, ela não tomou posse dessa palavra. Vejam bem, a gente não está querendo julgar Eva, mas nós queremos usar isso como exemplo para que vocês percebam, assim como Deus revelou para nós, um estado onde quando ouvimos a palavra e não tomamos posse e não guardamos ela, como podemos ser enganados? Satanás, ele pega essa palavra, desvirtua ela e joga novamente para nós. Se eu não tiver com ela no meu coração, eu sou enganado por ela. Eu sou enganado a acreditar no que ele está me falando. Naquilo que ele vai usar com o intuito de enganar, né? Ele vai acrescentar alguma coisa, ele vai adulterar alguma coisa, ele vai implantar alguma coisa, inventar alguma coisa, porque é o trabalho dele. Distorcer, né? Ele vai distorcer o que o Senhor nos fala, o que a palavra de Deus nos fala, né? E a palavra de Deus, além de ser nos dada para ser uma luz, para ser uma bússola para nós, para não ser o nosso manual de sobrevivência, ela é uma arma muito poderosa contra Satanás, e ele sabe disso. Satanás, ele sabe muito melhor do que nós, que se nós estivermos bem posicionados na palavra de Deus, ele não tem chance contra nós. Então eu quero me utilizar aqui do texto que o pastor falou sobre Eva, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a seguir. O título aqui do texto fala: a queda do homem. Ora, versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era ardilosa, que é a mesma coisa de astuta, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A qual disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, a qual comeu com ela. Então, irmãos, aqui tem muitos pontos que a gente pode extrair. Primeiro, assim, que a palavra de Deus, quando recebemos ela como espiritual, nós crescemos sobre ela. Quando recebemos ela apenas como uma literatura, como um simples livro, ela não nos acrescenta em nada, porque nós não temos o verdadeiro proveito dela, porque a palavra de Deus é espírito, Deus é espírito, e a sua palavra também é espírito. Percebam que Eva recebeu a palavra de Deus totalmente naturalmente, ela não recebeu a palavra como espírito, e Satanás veio ardilosamente, através da serpente, como o pastor acabou de pontuar,
e colocou uma dúvida na mente dela. Dúvida essa que não haveria existido se ela tivesse tomado posse da palavra de Deus. Porque Satanás vem e disse para ela, mas o que Deus te falou? Como assim? Me explica melhor. Satanás vem e diz para ela, não pode comer da árvore do jardim? Olha como Satanás veio em sapatinho de algodão, né? Tem certeza que é isso? Setas, né? Tem certeza que é isso que Deus te falou mesmo? Tu não pode comer das árvores do jardim? E Eva disse, podemos comer, menos dessa. E ela mesmo fala no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ou seja, ela recebeu a palavra. A palavra de Deus foi dada para ela. Deus deu a palavra para Adão e Adão a transmitiu. Mas não deixe de ser a palavra de Deus. Deus deu a sua ordem. Deus disse o que ele queria. E Deus também pontuou a consequência do que aconteceria se eles desobedecessem a sua palavra. Então ela estava ciente disso. E ela fala para Satanás, podemos comer sim, mas só que dessa eu não posso. E aí, porque nós vamos morrer. Ela apresenta, ela já sabia da consequência. E aí Satanás vem e fala para ela, não, vocês não vão morrer. Porque no dia, Deus sabe que se o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Aí Satanás vem e joga a seta no coração dela, vendo que ela estava na carne, porque se Eva estivesse no espírito, estivesse entendendo que a palavra de Deus no coração dela, e estivesse usando ela como uma espada, ela expulsaria a serpente. Ela teria o poder e a autoridade através da palavra de Deus para repreender a serpente com a palavra do Senhor. Ela poderia ter usado e dito para Satanás, não, Deus falou para mim fazer isso, ponto final. Teria acabado ali com Satanás, teria fechado a brecha, ponto final. Porém, Satanás percebeu que ela estava totalmente na carne, totalmente natural, que a palavra que Deus tinha dado para ela não tinha germinado no seu coração, não estava dando frutos. E Satanás leva o coração de Eva ao mesmo estado do coração dele, que é o querer ser igual a Deus, que é o querer ver como Deus vê, querer ter o poder do Senhor. E ele fala para ela, porque no dia que comer vocês vão ser igual a ele. E ela fica entusiasmada quando Satanás faz isso. E é ali que aconteceu o erro. Primeiro aconteceu o erro em ela não usar a palavra de Deus como deveria ser usada, em repreendida a serpente, em repreendido Satanás, usado a palavra de Deus com autoridade, como uma espada. E segundo, que depois ela usou ela recebeu a seta que Satanás lançou no seu coração com todo entusiasmo. E olha o que o versículo 6 fala, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e que era agradável aos olhos. Por quê? Porque ela estava totalmente na carne. Se ela estivesse no espírito, ela ia lembrar da consequência de comer aquela fruta daquela árvore. E mesmo assim, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria. Tudo que Satanás sempre quis, ele jogou no coração dela e ela aceitou, porque ela não usou a palavra como deveria ser usado. A palavra de Deus não teve o efeito no coração dela que deveria ter tido. Quando a palavra de Deus é lançada no nosso coração, independente da palavra que vem, eu tenho que tomar posse dela. Se eu tomar posse dela e guardar no meu coração, ela vai gerar frutos. Eu vou crescer sobre essa palavra. Eu vou crescer no meu entendimento e eu vou ter uma arma poderosa para me vencer o inimigo. Eu vou ter uma arma tremenda que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é usada no livro de Efésios, no capítulo 6, ela é denominada como uma espada. Para que serve uma espada se não é para guerrear? Se eu tiver espada, mas eu não souber usar, de nada ela me serve. Então eu tenho que ter a espada, que é a palavra, e tenho que saber usar ela. Eva tinha espada, Eva ouviu a palavra, mas ela não soube usar. E Satanás venceu ela ali pela carne, pela naturalidade dela, por ela estar na carne e por saber que ela não estava preocupada em querer usar a espada. Porque ela quis ouvir o que o inimigo estava falando. Ela estava com os ouvidos atentos mais para o que Satanás estava dizendo e introduzindo seus olhos do que para o que Deus tinha falado, né? E é um reflexo que hoje a gente vê muito na nossa sociedade, principalmente no mundo cristão, onde muitos usam a palavra, mas vivem sofrendo, vivem em angústias, vivem em opressões e depressões, porque eles não entendem que a palavra é espírito e ela é uma arma nas nossas mãos. Satanás venceu Eva distorcendo a palavra que o Senhor deu para ela. E hoje o que mais acontece, os falsos homens de Deus distorcem a palavra e muitos caminham como cordeirinhos atrás dele, não é mesmo, pastor? Bem isso, irmão. Infelizmente essa é uma realidade, né? Nós meditando no que estamos aqui falando, né, a gente vê o problema do ser humano quando ele não
ele não é fiel fiel a Deus e a sua palavra, né? Aquilo que Deus falou, ao comando de Deus, né? Ao aviso de Deus. Então o homem se torna totalmente suscetível, né? Aos enganos, às seduções, às astúcias, As ciladas, né? As ciladas, né? Agora nós vamos mencionar aqui em Lucas 4 como Jesus lidou, porque daí aí não veio em forma, né, do animal ali, a serpente, mas veio o próprio Satanás, né, espiritualmente ele veio. Lá em Lucas 4 fala sobre a tentação de Jesus. Então diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados aqueles dias, teve fome. E disse-lhe o diabo, porque o diabo sempre vai falar. O diabo lá, a serpente, falou com Eva, e aqui ele estava falando com Jesus, entende? Mas o que difere aqui é que Satanás encontrou um crente bem posicionado. Exatamente, verdadeiro filho de Deus, né? Eva, na verdade, eu tinha ouvido a palavra de Deus, mas não tinha, vamos dizer, uma atitude de obediência diante de Deus, diante da sua palavra, da sua ordem, né, do seu comando. E aqui Jesus totalmente diferente. Então vamos continuar a leitura aqui. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a essa glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, para te guardarem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito ou escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então preste bem atenção nisso. Satanás ele veio até Jesus e tentou ficou 40 dias tentando, mas no momento mais forte, né, no momento que Jesus já estava no dia 40, já mais debilitado humanamente dizendo, né, então Satanás ele deu a investida maior, então ele tentou de uma maneira maior, né, e então ele veio com palavras, né, com estratégias bem elaboradas, e ele pega, né, e fala que questionando Jesus assim, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, mostra algo para mim, manda que essas pedras se transformem em pão. E aí então Jesus responde, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo para o diabo? Eu não preciso, primeiramente, seguir a voz da tua palavra, a voz do teu comando, porque eu já tenho a voz da palavra de Deus. Eu já tenho o comando de Deus para a minha vida. Aí que está a questão. Entendeu? Eva, ela tinha a palavra de Deus, mas não era o comando na vida dela, não era o que direcionava a vida dela. Agora, Jesus ele já tinha a palavra de Deus, a ordem de Deus, ele sabia da palavra de Deus. E Satanás ele veio com outra palavra, entendeu? E ele falou o quê? Ei, não precisa transformar pedra em pão. Ele disse, porque nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus já está comigo, ela já é suficiente. Eu não preciso da tua palavra, eu não preciso transformar a pedra em pão, eu não preciso te mostrar quem eu sou, que eu realmente sou o Filho de Deus. Jesus nem respondeu isso para ele, né? E também assim, o diabo leva ele a um alto monte,
e mostrou no momento e tempo todos os reinos do mundo, e disse: diabo, dar-te-ei todo esse poder, porque ele quer dar poder, ele tem poder, ele se gloria nisso, né? E a glória, a sua glória, porque a mim foi dado, e dou a quem quero, portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus responde e disse: vai-te, Satanás. Olha que coisa linda, né, irmãos? Olha, Satanás propõe todos os reinos e a glória deles, as riquezas deles. Dou tudo isso porque tudo isso é meu. Aí dou a quem quero, né? E tudo isso vai ser teu. A resposta imediata de Jesus: vai-te, Satanás. Não quero nada disso me serve, nada disso é maior e melhor do que a palavra do meu Deus. Então, ou seja, Jesus, como Filho de Deus, estava totalmente armado com a palavra de Deus, guardado pela palavra de Deus, fundamentado sobre a palavra de Deus. Então aqui não tinha margem, aqui não tinha espaço, aqui não tinha abertura para astúcia, para engano, para sedução, para atração, que é onde muitos, né, ditos crentes começam a cair, começam a abrir, começam a dar lugar para o engano. Então é isso, irmão Adilson, que a gente está pontuando aqui nessa noite, para você perceber, né, que a palavra de Deus foi dada, mas como que a gente recebe ela, e como que a gente guarda ela, e como que a gente utiliza ela, para quando vier alguém tentar enganar, manipular, mudar, acrescentar, adulterar alguma coisa, a gente já tem o que é suficiente. A gente já tem o que é necessário para nós, a gente não precisa ouvir outra palavra, a não ser a palavra de Deus. Amém, queridos? A atitude foi diferente, né? Totalmente. E é importante ressaltar que se você voltar alguns versículos ali do que o pastor leu aqui no capítulo 4 de Lucas, Jesus foi batizado. E Sim. Quando Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba, e a voz do Senhor veio, audível. Olha o que ele falou, no versículo 22 do capítulo 3. Meu filho amado. E ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. E aí, o primeiro ataque de Satanás foi exatamente ali, porque ali foi revelada a identidade de Jesus. Até a gente já fez um outro vídeo falando sobre isso, sobre a identidade. Sim. A identidade nossa é revelada através da palavra de Deus. Primeiro, a minha identidade pessoal de filho de Deus, quando eu aceito Jesus, quando eu aceito a obra na cruz, é revelada através da palavra. E Jesus aqui teve a sua identidade revelada para todos. Tu és o Filho de Deus, tu és o meu Filho amado. E Satanás, obviamente, escutou isso. Então o primeiro ataque de Satanás foi na identidade. Percebam bem, todos os 3 ataques que Satanás usou contra Jesus foi distorcendo algo da palavra de Deus. Sim. Algo que Deus falou ou algum acontecimento da história relacionado a Deus. O primeiro ataque: se tu és o Filho de Deus, logo após Jesus ter ouvido do Senhor que era filho. E é o que acontece, muitas vezes Deus fala no nosso coração algo, fala no seu coração, e vem um dardo do inimigo e joga um dardo no seu coração. Uma será dúvida, que é? Como ele fez com Eva, será que é assim mesmo? E a pessoa já entra na dúvida e acontece como Eva, cai. Mas é que ele encontrou um genuíno Filho de Deus, Aleluia. Que já deu uma bordoada nele. A segunda tentação, a segunda fala de Satanás: o diabo levou ao monte e lhe mostrou o monumento de todos os reinos do mundo. Mostrou por um momento todos os reinos do mundo. E disse: dar-te-ei tudo, porque me foi entregue. Aqui ele fala lá de Adão e Eva. Sim. Foi entregue essa glória. Claro, Jesus destronou Satanás na sua morte na cruz, mas aqui Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Então aqui o reino ainda pertencia a Satanás. E pertence. Só que nós temos a opção de sairmos desse reino quando aceitamos Sim. a obra da cruz, né? Então o que acontece? Ele usa isso, ele usa exatamente o que ele fez lá com Eva, ele tenta fazer com Jesus novamente. E Jesus dá outra bordoada. Jesus usa só a palavra de Deus. Aqui mostra o que eu falei antes, um crente usando a espada para bater, para bater mesmo, usando a espada para rebater toda a artimanha do inimigo. Como o pastor falou aqui perfeitamente, não teve espaço para criar dúvida no coração de Jesus. Porque ele recebeu, não, eu sou filho de Deus, sou filho amado. Já foi aberto o coração dele para a obra dele nessa terra. Nada que viesse do inimigo ia tirar isso dele. E a última tentação do inimigo fala também ali, ó. Subiu, levou no pináculo do templo e mandou ele se jogar de lá, porque isso é uma palavra de Deus, olha. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Olha o que ele fala: porque está escrito.
Ele usa a palavra de Deus distorcidamente, mas ele usa. E o porquê que é importante eu receber a palavra do Senhor, guardar no meu coração? Para exatamente quando acontecer esse tipo de momento, eu estar com ela no meu coração e eu entender que é uma manobra, que é uma astúcia do inimigo, e eu operar e eu fazer exatamente o que Jesus fez, fechar todos os espaços. Jesus já não brincou com Satanás ali, não deu conversinha. Satanás veio e deu 3 tentações e Jesus só permitiu essas 3 aqui para nos deixar como exemplo mesmo de como operar, de como fazer, de como exercer autoridade através da palavra de Deus. E o mais interessante, no versículo 13, e acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, tenho certeza que em todo o ministério de Jesus na terra, Satanás ficou tentando pegar ele. Usou muitas vezes os fariseus, todos os escribas, usava pessoas, e é o que acontece conosco. Por mais que recebamos a palavra de Deus e guardamos ela em nosso coração, Satanás vai estar sempre tentando tirar ela. Vai estar sempre tentando tirar proveito de você, da sua vida. Ele vai estar sempre tentando criar uma distorção em nossa mente sobre o que ouvimos do Senhor. Mas só que a palavra de Deus, ela é um decreto que não volta atrás. E nós temos que ter esse entendimento. O que Deus falou está falado. O que Ele prometeu, se não se cumpriu ainda, vai se cumprir, ponto final. Eu não posso dar ouvidos para o que o inimigo fala, dar ouvido para as dúvidas, dar ouvido para ele me tirar do foco, que é Cristo e esse crucificado, que é Cristo me salvando dos meus pecados. Eu não posso permitir isso. Eu não posso dar esse espaço para o inimigo lançar uma dúvida no meu coração. Se a palavra foi dada, eu vou tomar essa palavra, eu vou guardar no meu coração e eu vou usar ela como uma espada. Cada vez que vier um dardo do inimigo para tentar me afastar do que o Senhor me falou, criar uma dúvida, tentar me tirar do caminho que o Senhor está me mostrando, eu vou dar no inimigo, igual Jesus fez, vou expulsar ele. Vai-te, Satanás. A palavra do Senhor é uma só, ela é imutável. Acho que fala no livro de Pedro, se eu não me engano, né? A palavra de Deus, ela permanece e sempre será eterna, ela não muda. Então, se Deus falou algo, ponto final, está falado. É sobre isso que eu vou caminhar, não sobre as dúvidas. E é importante eu conhecer a palavra de Deus para que, assim como Jesus, eu possa me livrar. Se alguém vier com alguma astúcia, com alguma distorção, eu vou dizer, não, pera lá, não é bem assim. Não é bem assim que o Senhor está falando. E não vai acontecer de eu cair como Eva, porque Eva não tomou posse do que Deus deu para ela. Ela não tomou posse e ela permitiu a sua carne falar mais alto. Ela permitiu a sua carne conduzir ao seu achismo, conduzir a uma confusão ao que o inimigo falou, e ela caiu. Foi isso. E Satanás ainda usa isso contra Jesus, né? Tenta usar. Não é mesmo, pastor? Exatamente. E é isso aí, irmão. Se o enganador, né, continua tentando enganar, o tentador continua tentando, né, tentar, e o homicida continua tentando matar, o ladrão continua tentando roubar, e nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que vigiar, ser prudente, né, vigiar nossa casa, nossa vida, nossa fé, vigiar na palavra de Deus e não deixar espaço. Não deixar oportunidade. Vê que Satanás ele usou a palavra para outro propósito, vai fazer propósito que ele queria. De trazer Jesus para o ambiente dele. Isso. Jesus disse, vai-te, Satanás, eu não tenho negócio contigo, eu não vou no teu ambiente. Entende? Então isso é muito importante, queridos, porque muitos ignoram, porque eu estou dentro de uma igreja, eu agora sou crente, eu já me batizei, eu isso ou aquilo, eu estou imunizado para sempre. Não. Satanás sempre vai ficar te tentando, Satanás vai sempre tentar querer te roubar, querer te matar, mas se você permanecer fiel na palavra de Deus, se você permanecer obediente a Deus, em obediência a Deus, em temor a Deus, em respeito à palavra de Deus, né, em submissão a Deus, com humildade diante de Deus, Deus sempre vai te conservar, Deus sempre vai te guardar. Por quê? Porque Deus é fiel, Deus vela pela sua palavra, Deus ele cumpre a sua palavra se cumpre em nós, porque é a palavra de Deus. Só que nós temos que ter ela, nós temos que usar ela também, não só para trazer os benefícios dela, mas também ser obediente a ela e também usar ela para praticar ela no sentido de ser guardado por ela, né, de combater contra o inimigo quando ele vier com alguma alternativa, distorção, mudança, né, a gente já está bem posicionado, bem focado, entendeu? E desmistificar, né, ou desmontar os argumentos dele em nome de Jesus, irmãos. Amém? Isso aí, irmãos, é isso que a gente queria trazer, é um ponto muito importante, porque nós como cristãos, nós que queremos viver para Jesus, precisamos entender.
A palavra de Deus, ela tem várias finalidades. Ela nos mostra toda a obra de Cristo na cruz, que é a principal obra. Ela nos mostra a nossa identidade. Ela revela toda a história da criação de Deus. Ela revela toda a história de Deus com o homem. Ela revela as promessas de Deus cumpridas, as promessas de Deus que estão se cumprindo e as promessas de Deus que se cumprirão. E ela é uma arma para nós. Ela é uma arma para nós obedecermos ela e para nós usarmos ela, como o pastor falou aqui, para o nosso benefício, porque a palavra de Deus é para o nosso benefício, e para que a gente viva sobre ela, para que a gente ande nela. Eu não posso receber a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa. Ela não é qualquer coisa, ela é a palavra de Deus. Eu preciso receber ela, eu preciso ouvir atentamente, guardar, caminhar sobre ela. Faça o teste, comece a ouvir a palavra de Deus, comece a meditar nela, comece a viver o que você está lendo, ouvindo, a pura palavra de Deus, você vai ver a diferença na sua vida. Como eu falei, o diabo se ausentou de Jesus por algum tempo, conosco é a mesma coisa. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Se eu rebater ele, se eu expulsar ele, ele vai se ausentar por algum tempo. Mas ele vai estar sempre tentando me cercar, sempre tentando me distrair, sempre tentando me trazer uma confusão, uma mentira, distorcer algo que o Senhor falou, e eu preciso estar vigiando. Por isso que é importante eu estar sempre aqui, ó, comer a palavra de Deus, comer mesmo. É um alimento isso aqui, eu tenho que comer, eu tenho que me saciar. Eu tenho que estar com os meus olhos totalmente voltados para a palavra de Deus. E aí eu não cairei nesses enganos, eu não cairei nessas mentiras, eu não permitirei que Satanás me tire do foco que é Jesus Cristo, e esse na cruz por mim, por você. E é isso que a gente queria trazer para vocês. Espero que vocês aproveitem essa palavra, espero que vocês reflitam, que vocês tomem posse e usem a palavra de Deus como uma espada, que realmente ela é. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus. Orem conosco, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e querido Pai, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te agradecendo, Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder. E nós oramos sobre a Tua palavra, Deus, em favor de cada vida que nos ouve agora, que nos assiste agora, Senhor, em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo confirme esta palavra. Sim, e que todos, Senhor, aprendam, Senhor, sim, a guardar a Tua palavra, ser obediente à Tua palavra, ser temente à Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, para que todos os argumentos, toda a estratégia, toda a astúcia de Satanás venha a ser quebrada, toda a tentação venha a ser vencida, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa todos que nos ouvem agora, Senhor. Nós abençoamos em Teu nome, nós clamamos em favor de cada vida agora, em nome de Jesus, Pai. Que toda astúcia do diabo, que toda situação, toda ação do diabo que está acontecendo, que está operando, que está ocorrendo nessa vida agora, nós quebramos agora, nós repreendemos agora, pela autoridade, pelo poder do nome de Jesus, e que seja desfeito esse mal agora, e em nome de Jesus, que haja luz, que haja liberdade, que haja verdade, que haja vida sobre essas vidas agora. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe. Compartilhem, irmãos. É tempo da verdade. Compartilhem, sigam, assistam nossos vídeos, pois é do coração de Deus para o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.